Vamos olhar então para o cenário macro deste segundo turno nas 15 capitais. Essas 15 localidades que vão definir os seus prefeitos ou prefeitas, das quais, Lavareda, 6, como a gente vê no nosso mapa, tem um nome disputando reeleição. E aí são 5 homens e uma mulher. E destaco o fato de uma dessas candidatas ser mulher, porque uma coisa é certa, Campo Grande já sabe que vai ter uma prefeita. Ou vai ser a Adriane Lopes, que herdou o mandato em 2022 e vai seguir no cargo, ou vai ser a candidata Rose Modesto. São duas mulheres que estão disputando o segundo turno pela primeira vez na capital de Mato Grosso do Sul. O que a gente percebe nesse mapa, a partir dos resultados e das primeiras pesquisas de segundo turno, Lavareda, é que a força da incumbência que você tanto destacou ao longo deste ano está se fazendo presente também no segundo turno, correto? Veja só, Yuri, em primeiro lugar, quero lhe garantir que você vai acertar no prognóstico com relação ao gênero da prefeita de Campo Grande. Vai ser uma mulher. Essa é daqueles prognósticos que nós gostamos de fazer, né? Porque não há possibilidade de frustração. E depois, Yuri, chamar a atenção para o fato de que desses 6 prefeitos que você relatou, que estão ainda disputando o segundo turno, 5 deles lideram a disputa nessa largada de segundo turno. Olha só, lideram, a maior parte deles lidera com uma margem razoável, bastante razoável. Apenas em Belo Horizonte, eu vou comentar isso ao final do nosso quadro, a situação de Belo Horizonte, mas estou chamando a atenção para isso, para o fato de que, se esses 5 prefeitos se reelegem, Yuri, nós chegaremos, juntamente com os 11 prefeitos que já ganharam a eleição no primeiro turno, nós chegaremos a uma taxa de reeleição de prefeitos de capitais nesse ano de 2024 de 80%, ainda um pouco superior à da eleição passada, 2020, que foi de 77%. Corrobora as nossas expectativas, Yuri, minhas e suas também, nós compartilhamos isso desde os primeiros quadros, né? Aqui no programa no 360. Desde o início, nós chamávamos atenção para isso. E vai ficar, se confirmar esses 80%, Yuri, ficará no mesmo patamar, praticamente, do quadro de reeleição de prefeitos no Brasil. Aqueles prefeitos que se reelegeram sem necessidade de segundo turno, porque apenas 103 municípios têm esse requisito. Então, nós teremos uma das mais elevadas taxas de reeleição da nova República, vale dizer, de 1996 para cá, Yuri. Uhum. Bom, vamos trazer então 2 exemplos disso que o Lavareda está falando, de capitais que já têm pesquisas divulgadas nesta semana e que com isso o agregador do IPESP Analítica já pode fazer um primeiro cálculo das intenções de voto dos eleitores, e aqui a gente já está fazendo do jeito que o TSE faz com os votos válidos. Já está na sua tela os dados de São Paulo. O prefeito, Ricardo Nunes, enfrentou uma disputa acirrada no primeiro turno, mas conseguiu terminar à frente e está aparentemente fazendo valer esse favoritismo de incumbente, tendo aí uma vantagem considerável em relação a Guilherme Boulos do PSOL, Lavareda. Aí, Yuri, vale destacar o seguinte: primeiro, o tamanho da margem, né? 18 pontos. Por acaso, Yuri, mas não necessariamente por acaso, mas isso tem bastante a ver, dado que as eleições são processos contínuos ao longo do tempo, em última instância. Esse número, 59-41, que é um número arredondado, como o índice CNN projeta, né? Arredondando os números dos institutos de pesquisa, é exatamente o mesmo número, arredondado também, da vitória de Bruno Covas sobre Guilherme Boulos na eleição passada, em 2020. Ou seja, o segundo turno está começando do ponto em que, no qual a eleição de 2020, no segundo turno, terminou. Yuri, 18 pontos de diferença, que foram uma das eleições com uma maior distância do primeiro contra o segundo colocado na cidade de São Paulo. Lembrando, como eu destaquei, nós tivemos a oportunidade de chamar a atenção também, Yuri, na noite, em que ficou claro que os dois que disputariam a eleição de São Paulo no segundo turno seriam Nunes e Boulos. Nós chamamos a atenção para o fato de que das 6 eleições, né, das 6 eleições, quando houve segundo turno em São Paulo, uma única vez o segundo colocado tinha conseguido ultrapassar
o primeiro, que foi na eleição de 2012, quando Haddad ficou um ponto abaixo de Serra, mas ganhou a eleição no segundo turno, Yuri. Uhum. Temos outra capital aqui já com estimativas do agregador de pesquisas, que é Goiânia. E lá tem uma situação curiosa. Se aqui em São Paulo é uma disputa entre um aliado de Lula e um aliado de Bolsonaro, lá na capital goiana, o ex-deputado Sandro Mabel, agora que é aliado do governador Ronaldo Caiado, está à frente de Fred Rodrigues, embora o candidato do PL, apoiado por Bolsonaro, tenha saído no domingo com maior número de votos. Trazendo esse cenário, Lavareda, porque é curioso que aqui parece se desenhar uma dessas situações que são minoritárias, né, de ter uma virada no segundo turno em relação ao primeiro, e esse confronto interessante de dois candidatos apoiados por líderes nacionalizados da direita. O Yuri, em Goiânia foi uma daquelas capitais onde se deu o que nós chamamos, à época, semanas atrás, de primárias da direita. Em algumas capitais houve uma primária, uma espécie de disputa entre os candidatos de direita para ver quem iria ao segundo turno. Goiânia, a força, esses dois candidatos são candidatos de direita, como você mencionou, um deles bastante associado a Jair Bolsonaro, e o Sandro Mabel, o candidato do governador Ronaldo Caiado, que é pré-candidato declarado, aberto à eleição presidencial de 2026. E Goiânia é uma daquelas cidades onde o mercado bolsonarista, vamos chamar assim, o tamanho do apoio ao ex-presidente é muito grande. Ele ganhou a eleição lá, Yuri, no segundo turno, com 64% dos votos. De qualquer forma, quem fala em 64% está lembrando que do outro lado tem 36% dos eleitores que votaram em Lula. Provavelmente quem vai desempatar essa contenda no segundo turno, Yuri, são os eleitores que votaram em Lula e que estão fora e que não têm candidato nesse segundo turno, mas eles têm tamanho suficiente para desempatar esse jogo, Yuri. Sem dúvida alguma, inclusive porque a candidata do PT, Adriana Corsi, ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições em Goiânia. Para a gente encerrar, Lavareda, quais outras capitais você gostaria de destacar? Você já falou de uma delas, já deu um spoiler um pouquinho antes, que é Belo Horizonte, e de fato uma das corridas mais interessantes no primeiro turno e que está prometendo muito neste segundo turno das eleições municipais. Exatamente, Yuri. Nós temos 15 capitais disputando o segundo turno. Em 13 delas, a distância atual, a distância da largada ou a distância definida pelo agregador, porque não há pesquisa para hoje, antes do primeiro turno, é de 10 pontos ou mais. Distância larga. Obviamente pode ser alterado, mas distância larga. Em apenas 2 capitais há uma competição acirrada e estreita, que são Fortaleza, onde o André Fernandes, do PL, lidera sobre Evandro Leitão, do PT, 52-48, 4 pontos, então nós estamos falando de margem de erro, e Belo Horizonte, onde o prefeito Fuad Noman enfrenta Bruno Engler, ele com 51, Bruno Engler com 49 também. Esse é quase um empate nominal. O que é que tem de curioso aí? O que é que provavelmente nós devemos ficar prestando atenção, Yuri? Veja o seguinte, nesse segundo turno, aí sim, as disputas se polarizam, se bipolarizam naturalmente, porque é da lógica, é binário, só tem 2 candidatos. Em Fortaleza, quem está ganhando no momento é o André Fernandes. Acontece que em Fortaleza, o Lula ganhou por uma diferença de 16 pontos no segundo turno em relação a Bolsonaro, em 2022. Em Belo Horizonte, quem está ganhando é o Fuad Noman, que tem o apoio da esquerda, que tem o apoio do Lula, dos lulistas em última instância. Lá, o Bolsonaro ganhou por 8 pontos, 54-46 do Lula. Ou seja, nesse momento, no segundo turno, que as disputas são mais politizadas, quem está atrás vai buscar uma referência nacional, uma referência na polarização nacional, para tentar virar o jogo atual. Yuri. É isso. Antônio Lavareda, maior especialista em eleições do Brasil e nosso parceiro no índice CNN, trazendo só um aperitivo da primeira semana desta campanha do segundo turno. A gente volta a falar na próxima semana, claro, porque até o dia 27 de outubro vai ter muito assunto para a gente tratar nessas eleições municipais mais disputadas desde a redemocratização. Lavareda, até a próxima. Até a próxima, Yuri.